Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Coloco em discussão o ato da sessão anterior. Não havendo impugnação, fica a mesma aprovada. Deixa eu ver. Prestação de contas 0611-0883. Doutora Dalquíria é a relatora. Há um pedido de sustentação oral por parte do doutor Raimundo. Vai fazer a sustentação oral? O doutor Raimundo não está? Então, a senhora, por gentileza, faça um resumo do seu voto, senhor. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a esta corte. Trata-se da prestação de contas. Agora sim. Trata-se aqui da prestação de contas da campanha eleitoral realizada por Niuli Nayara Santana Campos. Resumidamente, foram apontadas algumas inconsistências. A omissão da despesa relativa à contratação do serviço do Facebook, no valor de R$ 38,98, em violação ao artigo 16 da Resolução 23.553, e a ressalva concernente à ausência de comprovação por meio de notas fiscais das despesas de contratação do pessoal para a prestação de serviços na campanha. Essa questão do Facebook nós já, recentemente aqui nesta corte, nós já enfrentamos, né, e essa é a primeira irregularidade apontada que eu estou superando nos termos do voto aqui lançado. Além do que a despesa ela pode ter sido verificada no valor de R$ 38,98. Com relação à questão das notas fiscais, eu também estou superando por entender que o artigo 63 da mesma resolução aqui citada, ela trata que a comprovação, ela diz que a comprovação pode ser feita por outro meio fiscal idôneo, né? E existem esses outros meios aqui, tanto que a própria CECEP disse que não há comprometimento na análise das contas, e é por conta disso que eu estou aprovando as contas apresentadas com ressalvas. É como voto. Em discussão, o voto da relatora. Acompanho. A unanimidade é aprovada com ressalvas. Doutora Dalquíria, a senhora também é relatora da prestação de contas 0601-00831. Com a palavra, tem aqui Fabiano Feitosa, que não está presente. Sustentação oral. A senhora pode fazer o resumo do seu voto, por gentileza. Posso. Cumprimento novamente os presentes. Trata-se agora da prestação de contas do candidato Adailton Martins de Oliveira Filho, e as inconsistências apontadas foram praticamente as mesmas verificadas no voto anterior, acrescentando aqui a ausência do objeto da contratação com terceiros. Eu estou pontualmente no meu voto superando também essas irregularidades, por conta do que eu já acabei de dizer aqui em relação a meio de documento fiscal idôneo. Com relação à ausência do objeto na contratação com terceiros, a comissão técnica, o entendimento técnico da comissão foi de que a cláusula que estabeleça o objeto a ser prestado por terceiro dificulta o exercício, mas não impediu, na verdade, não houve impedimento também da lisura das contas. Por conta disso, eu também estou votando pela aprovação com ressalvas dessas contas. Em discussão, voto. Aprovados com ressalvas. Ficam retirados de julgamento, são adiados para janeiro. Prestação de contas 0600-239-2018 e 0600-707-2018. São contas de candidatos não eleitos. Por esta razão, não há necessidade, não há essa preferência para julgamento. Agora vamos ao terceiro. Tem quórum qualificado ou não? Não é qualificado. Eu vou ter que me ausentar, doutor Diógenes. O senhor, então, por gentileza, continua na presidência. Agradeço aos senhores que eu vou ter que ter um compromisso hoje urgente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, às 14 horas. É isso? Tchau. Hoje ele não deixou, né? Ai, Deus, que sono. Dando continuidade à sessão, chama a julgamento a prestação de contas
0601269, visto 93 de 2018, da relatoria da doutora Áurea, que está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores membros desta corte. Prestação de contas de Vanderbal Marinho Menezes de Andrade, candidato ao cargo de deputado estadual pelo PSC. Ocorre que ele, ao entregar a prestação de conta preliminar, ele foi intimado para justificar alguns documentos que faltavam naquela prestação de contas. E ele juntou posteriormente, e a análise técnica entendeu que era com ressalvas. O que ocorreu no caso de Vanderbal foi o seguinte: apurou-se que ele recebeu a doação de R$80 mil a título de repasse de fundo especial de financiamento de campanha e lançou essa cota de R$80 mil como se fosse fundo partidário. Então, na realidade, não tem nenhum problema quanto a isso, é uma questão de ordem só técnica, porque, na realidade, esse recurso ele foi contabilizado só de forma errônea. Outra também irregularidade foi que se refere ao importe de R$348, que ele, na época, não informou de onde viria essa doação, mas após ele juntou a nota fiscal. Daí porque eu estou entendendo que as contas devem ser aprovadas com ressalvas. É como voto. Em votação. Acompanho. Então, por unanimidade, foi aprovada as contas com ressalva. Chama a julgamento a prestação de contas 060-1195, de 39 de 2018, da minha relatoria. Aqui trata-se da prestação de contas de José Anselmo Santos, que concorreu ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A sessão de exames de conta não encontrou qualquer irregularidade e manifestou-se pela aprovação. Nesse mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. Então, estou encaminhando pela aprovação das contas do candidato José Anselmo Santos. A divergência? Não. Por unanimidade, foi aprovada as contas do candidato José Anselmo, nos termos do voto do relator. Chama a julgamento a prestação de contas 060-1074, visto 11 de 2018, da relatoria do Dr. Marcos Antônio, que está com a palavra. Senhor presidente, senhores membros, boa tarde. Prestação de contas de Esmeraldo Leal dos Santos, candidato ao cargo de deputado estadual às eleições de 2018. A sessão de exame de contas analisou os documentos e opinou pela aprovação das contas, em decorrência da inexistência de impropriedades. O Ministério Público levantou uma questão relativa a 3 doações, nos valores de R$120, R$700 e R$1.700, que teriam sido feitas por pessoas registradas como desempregadas há mais de 120 dias no CAGED. Só que isso não impede a pessoa de doar, né, nem de ter sido contratada no mês em que houve a doação, de ter dinheiro, nem tampouco de ser profissional autônomo. Então, não há base legal para se taxar de ilícita a doação sem maiores investigações, o que é franqueado ao Ministério Público fazer em outra seara. Então, meu voto é por aprovar as contas de campanha do senhor Esmeraldo Leal dos Santos. É como voto, senhor presidente. Sem ressalva, né? Sem ressalvas. Então, em votação. Acompanho. Então, por unanimidade, foi aprovada as contas do candidato Esmeraldo, nos termos do voto do relator. Além de todos os aposentados, eu estava olhando a prestação de Ana Libório e veio dizendo que ela recebeu também de uma pessoa que estava desempregada, a doutora Rosalvina, mãe dela, juiz aposentada. Essa foi interessante. Porque eles consideram, ele vai lá, não está como empregado, eles entendem que é desempregado, não conta nem os aposentados. Se não está atrativa, não tem renda. Chama a julgamento a petição 0600-816, de 98 de 2018, da relatoria da doutora Sandra, que está com a palavra. Senhor presidente, senhores membros, Ministério Público, senhores advogados, demais presentes, cuide-se de um pedido de regularização de quitação eleitoral formulado por o Clécio Barreto Lima. O requerente teve suas contas referentes ao pleito eleitoral de 2014 julgadas como não prestadas.
Com base no artigo 54, inciso 4 da resolução do TSE 23.406, de 2014, em razão da não apresentação, no prazo estipulado, de documentação imprescindível à análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha eleitoral. Nessas hipóteses, prevê a resolução que o candidato ficará impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação dos autos. Até a efetiva apresentação das contas. Neste sentido, o senhor candidato, após examinar a documentação, nós vemos que a única técnica deste tribunal conclui que restou prejudicada a verificação de eventual existência de recursos considerados de origem não identificada, oriundos de fontes vedadas ou provenientes do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos, ou Fundo Partidário. Assim, o requerente, visando a regularização das inconsistências, se requereu no sentido de que não teria mais interesse no presente feito, uma vez que as penalidades atinentes ao autor cessariam em janeiro de 2019, onde o presente feito perderá seu objeto. No entanto, havendo inclusive súmula sobre esse assunto, que a decisão que julga não prestadas contas de campanha, como nesta hipótese, impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo estes efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. Assim, equivoca-se o peticionante ao não buscar regularizar sua prestação de contas relativa às eleições de 2014, sob o argumento de que, ao final da legislatura, em janeiro de 2019, a situação estará normalizada, ainda que não tenham sido apresentadas as contas. Por esta razão, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de regularização da situação cadastral do requerente Clécio Barreto Lima, que foi candidato a deputado estadual à época, para mantê-lo impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o fim do mandato do cargo para o qual concorreu, persistindo estes efeitos após esse prazo, até que as contas sejam efetivamente regularizadas e prestadas. Eu ponho o meu voto à disposição dos senhores. Então, Vossa Excelência é pelo indeferimento do pedido. Pelo indeferimento. Pelo indeferimento. Então, em discussão, em votação. Todos? Divergência. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, foi indeferido o pedido de regularização da situação cadastral do requerente o Clésio Barreto Lima, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Tudo dos termos do voto da relatora. Chama a julgamento a prestação de contas 0600-925, dígito 15, de 2018, da relatoria da doutora Sandra, que está com a palavra. Trata-se da prestação de contas de Breno Melo Martins, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. Convém mencionar que compete à Justiça Eleitoral exercer a fiscalização sobre a escrituração contábil dos candidatos, mesmo no caso dos suplentes ou de vice, bem como dos partidos políticos. Neste sentido, a movimentação financeira ocorrida no decorrer da campanha eleitoral deverá ser feita segundo as normas gerais assentadas na Lei 9.504. Neste caso, após análise de toda a documentação que instruiu este processo, bem como dos esclarecimentos prestados pelo prestador de contas, assim que solicitados, a unidade técnica deste tribunal entendeu pela inexistência de qualquer irregularidade que comprometesse a confiabilidade da escrituração contábil apresentada, de modo que apresentou opinião pela aprovação das contas, no mesmo sentido se manifestando o Ministério Público Eleitoral.
Diante deste elenco de aprovação, nosso voto é também pela inexistência de falha que comprometa a regularidade das contas em análise e voto pela aprovação das contas de Breno Melo Martins. Esse é o nosso entendimento. Votação. Não há divergência. Proclamo o resultado. Por unanimidade, foram aprovadas as contas de Breno Melo Martins. Tudo nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento a prestação de contas 060-1221, dígito 37 de 2018, da relatoria do Dr. Joab, que está com a palavra. Está com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais membros dessa corte, aos colegas demais presentes. Presidente, trata-se da prestação de contas apresentadas por Euflosina Alves de Góes, em razão de ter concorrido ao cargo de deputada estadual nas eleições gerais deste ano. Passadas pela SECEP e Ministério Público do Estado Eleitoral, em razão da apresentação de todos os documentos necessários e demais formalidades por parte da então candidata, pugnou-se pela aprovação das contas, sendo neste mesmo sentido o encaminhamento desta relatoria, ou seja, pela aprovação das contas ora apresentadas, devendo ser observado o prazo por parte da então candidata de conservação dos documentos pelo período legal. É como voto, presidente. Sem ressalvas. Né? Sem ressalvas. Então, em votação. Eu acompanho. Então, por unanimidade, foram aprovadas as contas de Euflosina Alves de Góes, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, nos termos do voto do relator. Ficam publicadas todas as decisões referentes à prestação de contas nesta sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, ficando convocada outra para o mesmo horário na data de amanhã.